Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Segundo vídeo de hoje. Tem vários inscritos aqui, Kawaii, TikTok, Instagram, que ficam me perguntando minha opinião sobre se jogariam hoje juntos Payet e Coutinho. Acho que só se fosse naquele esquema de 3 volantes, Hugo Moura mais centralizado, que marca melhor do que Esforço e Cocão, até chega melhor inclusive que os dois, né? Pifando, dando assistências, toca melhor a bola do que o Esforço e do que o Cocão. Então Hugo Moura, Esforço e Cocão, e na frente, centralizado, Coutinho, Payet pela esquerda e Verratti. Talvez pudesse jogar dessa forma. Seria a melhor situação? Eu estou respondendo a meus inscritos que perguntaram se eles poderiam jogar juntos. Então hoje, apenas com 3 volantes, só jogariam com 3 volantes, Coutinho centralizado, friso, Payet na esquerda, Verratti centroavante, porque se você botar o Payet centralizado e botar o Coutinho pela esquerda, daqui a pouco vão estar 2 pela esquerda, porque o Payet é aquele jogador que você bota ele para jogar no meio e daqui a pouco ele está escondido na esquerda. Não tem jeito, sempre foi assim, né? Inclusive o Vasco ficou com uma opção de gente, joga pela esquerda, né? Coutinho, Alex Teixeira, Payet, esses 3 aí pela esquerda. E que jogam pela esquerda e podendo colocar mais o Coutinho centralizado, vem jogando mais assim centralizado. Eis que quando se coloca o Payet centralizado, ele vai para a ponta esquerda. Parece que ele tem um imã, né, para a ponta esquerda, para a lateral esquerda. É incrível a capacidade dele de não ficar mais ali no meio de campo, flutuando, né? A gente chama de balançando, ou então até pela ponta direita, como já fez algumas vezes no ano passado, né? Então hoje jogaria apenas dessa forma, na minha modesta opinião, e peço aqui que vocês comentem se pensam diferente, se acham diferente, que se daria para jogar o Couto e o Payet com 2 volantes apenas, 2 no meio de campo, mais 2 na frente, alguém com Verratti, ou o Emerson, ou o David. Vamos dar uma acalmada no Ryan, né, para não ficar ridículo essa prova cabal de querem vender, calma, vão conseguir vender, mas não assim, né? Vai até diminuir o valor. Se botar para jogar toda hora, vai falhar, ele vai ficar nervoso e vai diminuir o valor dele, né? A gente brinca, é uma commodity do Vasco, né? É um ativo, então tem que ser colocado com calma para vender, para jogar, para render e etc, etc, etc. E nesse esquema que eu acabei de falar aqui, para fechar essa análise, é só com relação se Payet e Coutinho poderiam jogar juntos. Comente você aí, como eu já falei. O Paulo Henrique e o Piton teriam que apoiar mais, né? Porque essa questão do Couto e do Payet, segundo terço com terceiro terço, tal, fica complicada. Teria que ter mais apoio do Piton e do Paulo Henrique. Mas comentem aí, por favor, tá? Segundo ponto aqui do vídeo, seguinte. No 4-4-2, obviamente, né? Vasco no 4-4-2 com o Coutinho e com o Payet, né? E se mantivesse o 4-4-2, com 2 na frente, eu colocaria o Payet no lugar do Coutinho quando o Coutinho cansasse. Coutinho titular, lá para as tantas. Se o Coutinho cansasse, colocava o Payet. Se não cansasse, deixava o Payet de fora, não vem fazendo muita falta. Logo, Coutinho nesse esquema aí, de 4-4-2, titular, e o Payet no banco, entrando no lugar do Coutinho, se não jogassem os 2 juntos, né? Bom, segundo ponto é o seguinte: a gente sempre reclamou do Ramon Dias no Vasco, que era aquele 4-3-3, aquele buraco no meio de campo, e que não sei o quê, culminou com aquela porrada que a gente levou do Criciúma de 4 em São Januário, aquele buraco que os caras mandaram ali por dentro. E aí, depois, antes do Criciúma, né, que ele foi mandado embora ali, ou pediu demissão, até hoje a gente não sabe. Antes desse jogo, né, durante o tempo que ele teve no Vasco, era aquela loucura, 4-3-3, às vezes um 4-2-3-1, né? É muito raro houve uma variação para 4-4-2, mas o 90% era 4-3-3, aquela coisa horrorosa, pontas espetadas, só tinha jogado do Verratti para fazer gol de cabeça, né? Piton cruzando, Paulo Henrique cruzando.
E aí, agora, ele está jogando com 4-4-2 no Corinthians. Acertou o Corinthians, o Ramon Dias, esse aí, que só jogava no 4-3-3, né, do Vasco, agora arrumou o Corinthians no 4-4-2. Dá uma olhadinha lá no jogo do Corinthians, né, vem jogando no 4-4-2 aí. E o engraçado é que o pessoal fala que torcida não adianta, cobrança não adianta, né? Reclamação, claro que adianta. Os caras reclamaram lá no Corinthians, o que o Ramon Dias fez? Opa, vou dar uma acalmada aqui, vou fazer um 4-4-2 aí, em alguns momentos um losango lá, né? Como o Vasco já jogou algumas vezes para trás, com outros treinadores, né? Um losango, né? Se você não tem pontas muito rápidos, né, para ir e voltar, como como os times que jogam assim tem que ter, né, ataque e volta no 4-3-3, para não deixar o meio vazio, só com 2 volantes, já era. E o Vasco sempre teve essa dificuldade aí, né, no 4-3-3, muitas vezes colocando aí 2 volantes, Payet no meio, 2 espetados e o Verratti. Era um festival do Vasco levar aquela supremacia no meio de campo. Foi assim contra o Atlético Goianiense, foi assim contra o Furacão e foi assim também contra o Fortaleza. E olha, contra o Nova Iguaçu lá atrás. Quem não lembra da classificação heróica, hercúlea do Vasco contra o Nova Iguaçu lá, né? Salvo engano, um gol de empate no último minuto do Piton, algo assim que ficou na memória. Então, Ramon Dias nos privou aqui de melhores jogadas, de melhores jogos, né? Mas lá no Corinthians agora está acertando aí o esquema. Agora uma pergunta agora para os senhores, né? O Mauro César é um cara que vocês dão valor a ele, né? Vocês respeitam esse cara, Mauro César, como jornalista ou não? Eu respeito ele como, quer dizer, eu não. Eu trato ele como um torcedor flamenguista. Um flamenguista torcedor. Agora, bisoreando lá os vídeos dele, tem um momento que ele fala que houve uma modificação no ranking das torcidas, que aumentou a torcida do Flamengo, que o Flamengo é maior do que as outras, e que chamar o Flamengo de modinha é decantar inveja, né? Essa questão de chamar o Flamengo de torcida terceirizada é decantar inveja, porque o Flamengo cresceu demais, o Flamengo está monstruoso, blá blá blá. Primeira premissa, Mauro César, não adianta só ser a maior, tem que ser a mais participativa. E se você colocar para Vasco e Flamengo, o Vasco é sempre mais participativo do que o Flamengo. E outra coisa, já viajei muito por aí, né? Como lá tem Vasco, no Brasil inteiro, tem Vasco que não tem flamenguista lá pra caramba, aqui, né? Muitos de caras que vêm pra cá não gostam de futebol, mas falam, qual o melhor uma torcida que tem aí? Flamengo, sou Flamengo. Aí você pergunta, por que você é Flamengo? O cara não sabe responder. Vários conhecidos meus, amigos, qual é o seu time? Flamengo. Por quê? Não sei, sou Flamengo. E uma outra questão interessantíssima, às vezes, o Flamengo é o segundo time dos caras, o cara vem pra cá, né, do Norte, o cara vem pra cá do Nordeste, né? Aí torce pro Sport, aquele é Flamengo, se contabiliza Flamengo. O cara veio lá de Belém, Remo, aqui chega aqui, não, eu sou Flamengo, não se contabiliza Remo, não se contabiliza Sport nos meus exemplos e entra Flamengo, totalmente errado. O Mauro César deve estar fora de sintonia, né? Alguma coisa assim, né? Não é à toa que trabalhando lá com pilhada, aquele programa patético que eles trabalham, né? Aquele programa lá terrível, tem um tal de Flávio lá, que é pior do que todos juntos, né? Bate em boca e etc, e blá blá blá. Esses mais antigos desrespeitam os mais novos, né? Praticam lá um bullying com os repórteres mais novos. Mas dito isso aí, tá errado, eu não concordo. E nenhum vascaíno vai concordar com você, Mauro César. O Vasco não é maior que o Flamengo, mas é muito mais participativo. E quem fala que Vasco, realmente é Vasco. Não é Sport, não é Remo, no meu exemplo concreto aqui. Meu exemplo concreto, né? Quem vem para cá, quem mora aqui, Vasco é Vasco, não tem um segundo time. Então, não é terceirizado e não é modinha. Se gostou do comentário aqui do meu canal, Vasco Análise, se inscreva. Dê um like para receber as notificações, para mostrar no YouTube engajamento. Sininho para receber as notificações do YouTube quando os vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.